Salve, salve, internauta! Falar hoje sobre essa variante Omicron que está assustando o mundo. Aos quase 2 anos do registro do primeiro caso de Covid, um novo capítulo da pandemia começou a ser escrito a partir de um anúncio, minha gente amiga, vindo da África do Sul. O governo afirmou aí a descoberta de mais uma variante do coronavírus. Essa variante já foi identificada em mais de 20 pessoas na África do Sul e também em Botsuana, outro país da África Austral. Ela tinha apenas nome científico, B11529, mas rapidamente ganhou a atenção mundial. A descoberta já levou vários países da Europa e da Ásia a impor restrições a viagens a países africanos. O governo britânico foi o primeiro a anunciar restrições de viagens para 6 países no sul do continente africano. Alemanha, Itália e República Tcheca, que fazem parte do bloco, seguiram o exemplo britânico. Países asiáticos, como o Japão, também já estabeleceu aí restrições de viagem. Principais mercados asiáticos e europeus já refletem essa preocupação com a nova variante. A gente sabe que quando o problema é grande, a mão invisível do mercado fica trêmula. Isso já teve efeito nas bolsas de valores. As ações mais afetadas são as de empresas de viagens. Começa a valer a proibição de entrada no Brasil de passageiros vindo de 6 países africanos. Enquanto isso, minha gente amiga, a nova variante já aparecia em muitos outros lugares. A Bélgica detectou o primeiro caso na Europa, na Ásia. Houve também um caso em Hong Kong. Em Israel, um caso foi confirmado de uma pessoa que tinha viajado a Malawi. O Reino Unido também confirmou os primeiros casos relacionados. A Alemanha também confirmou. A Itália também confirmou casos, certo? A Austrália, Portugal, Dinamarca, a Áustria. Nesse domingo, 13 casos da nova variante foram confirmadas na Holanda. A variante Ômicron já chegou à América do Norte também. Já há registros da presença de Ômicron em 5 continentes. Hoje, Espanha, Suécia, Escócia e Canadá confirmaram casos da variante. Nomeada a partir da 15ª do alfabeto grego, ela de fato aparenta ser diferente das anteriores. A Organização Mundial de Saúde confirmou que essa variante tem uma quantidade muito grande de mutações, a maior já vista, e, portanto, passou a classificá-la como uma variante de preocupação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou até sobre a nova variante. Diz que é uma variante de preocupação, mas que não é uma variante de desespero. E a principal resposta é a vacinação, segundo o ministro. Mas muito ainda precisa ser estudado, minha gente amiga, para compreender o real grau de ameaça da Ômicron. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a variante Ômicron representa um risco elevado e que é urgente que as vacinas cheguem aí a todos os países do mundo. O diretor-geral da OMS disse que não sabemos se ela é mais transmissível, se provoca doenças mais severas, se aumenta o risco de infecção, como reage a vacinas. Na verdade, a gente não sabe muita coisa, mas garantiu que todos os cientistas estão trabalhando com urgência para responder a todas essas perguntas. Especialistas nomearam o que está acontecendo como apartheid vacinal. Países ricos estocam doses de vacinas que talvez nem precise, enquanto países pobres, principalmente na África, seguem sem proteção. Então, minha gente, mais uma variante de preocupação, para usar o termo aí dos cientistas. Preocupação com o quê? Olha, minha gente, existem 3 categorias. A variante que está sob observação, a variante de monitoramento, a variante de interesse, e quando a OMS já vê que a variante pode trazer algum problema, pode ter mudanças, um conjunto de mudanças que podem aí impactar a estratégia de controle que hoje é a vacina. Podem fazer com que as pessoas precisem de uma hospitalização e levar a óbito. Então, quando a variante ela tem alguma característica
pode levar a um agravamento, a uma maior transmissão da doença, infectar mais pessoas no curto espaço de tempo e impactar a vacina. Ela então é colocada na categoria máxima, uma variante de preocupação, categoria máxima. Então, nós tínhamos 4 variantes de preocupação: a alfa, a beta, a gama, a delta e agora a ômicron, a 5ª variante de preocupação. Ela foi a variante que mais rápido foi para a variante de preocupação, e a gente já tem um conjunto de informações. Quando surgiu a alfa, a gente demorou quase um mês para ter mais informações, se era mais transmissível, se tinha impacto com a vacina. Hoje, em poucos dias, a gente já tem a informação de que a ômicron é potencialmente mais transmissível, e aí a gente está esperando os dados das empresas desenvolvedoras das vacinas, porque as empresas guardam o sangue das pessoas, o soro das pessoas que participaram dos ensaios clínicos, certo? E ali, com esse armazenamento que elas fizeram, elas fazem uns testes para ver anticorpos neutralizantes, para ver se a parte imunológica do nosso sistema imunológico, usando esses dados que a empresa tem armazenado, responde ainda para essa nova variante. Então, eles estão fazendo esses testes. A gente acredita que até o início da semana que vem a gente já tenha dados melhores sobre o impacto na vacina. Isso que eu estou explicando tem a ver com a possibilidade da ômicron ter o chamado escape vacinal. Olha, gente, algumas vacinas, as que foram mais distribuídas no mundo, elas utilizaram aquela partezinha do vírus que a gente chama de proteína S, certo? Que é aquele espinho, spike. Acho que nesse momento todo mundo já viu aquela imagem do vírus que tem um monte de espinhos, né? Um monte de espinhas que a gente chama de espícula. Bem, essa proteína S, essa espícula, é o que o vírus utiliza para entrar na nossa célula, como se fosse uma chave. Então, gente, ele vira a chave e entra na nossa célula. A maior parte das vacinas aí distribuídas, principalmente essa vacina de RNA, de vetor viral, elas usaram essa parte do vírus, que é uma parte muito importante, para desenvolver, para treinar o nosso sistema imunológico. É assim que a vacina funciona. Elas vão treinar o nosso sistema imunológico para reconhecer aquele agente agressor e aí para aprender a disparar nossa resposta de defesa mais rápido possível na presença desse agressor. O que acontece é que quando você, no caso da ômicron, a grande preocupação é que ela fez um conjunto de mudanças exatamente nessa proteína S. É um modelo feito de computador, dá para ver como a ômicron tem muito mais mutações do que a variante Delta. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente mais perigosa. O que se sabe até agora é que não há registro de mortes causadas aí pela ômicron e que os testes PCR detectam infecções causadas por essa nova variante. Nós não sabemos ainda, mas a preocupação que já a OMS em todos os países antecipam é que essas mudanças, que são mudanças estruturais, podem ter feito com que aquela chave, aquela proteína S, que vai aí para a nossa célula, fique tão diferente que não reconheça mais. E aí a gente pode ter um problema chamado escape vacinal, certo? Ainda não está claro se a ômicron não é mais transmissível quando comparada a outras variantes como a Delta. O número de infectados aumentou em áreas da África do Sul atingida pela nova variante, mas há estudos epidemiológicos sem andamento para entender se foi por causa da ômicron ou de outros fatores, como a flexibilização das restrições. E o nosso organismo, a gente fica com medo, né? Já pensou ele não reconhecer mais aquela variante do vírus como o vírus original? Lembrando que as vacinas foram feitas baseadas naquele vírus original, naquele que surgiu primeiramente lá em Wuhan
E foi então as vacinas foram desenvolvidas a partir dele. E essas mutações podem então mudar tanto que a vacina não consegue aí mais reconhecer. Mesmo as vacinas de vírus inativados, que nesse momento parece que tem menos problema, porque é feita com vírus inteiro, não só uma parte. Então pode ter menos impacto, mas também a gente não sabe. Tudo agora ainda é suposições. Ninguém sabe. Então tem um desespero, mas a gente tem que esperar o resultado dos estudos para poder ter certeza. O diretor da Pfizer voltou a tranquilizar as pessoas sobre uma possível necessidade de ajustar o imunizante. Ele disse que a empresa chegou a desenvolver em menos de 100 dias vacinas especificamente para a variante Delta e Beta, mas que não foi necessário usá-la, já que a vacina atual se mostrou eficaz. Esse pode ser o caso com a Ômicron também, né? Pode ser o caso da Ômicron também, certo? Então dessa vez foi tudo muito rápido, como eu mencionei, vários países, inclusive o Brasil, impuseram restrições à entrada de viajantes vindo de alguns países africanos. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu que a África do Sul foi o país que primeiro identificou essa variante. Mas nós não sabemos aonde essa variante surgiu. Diferente, claro, da variante Alfa, que tem lá origem Reino Unido, da Beta, que tem lá origem África do Sul, da Gama, que tem origem Brasil, da Delta, que tem origem Índia. A Ômicron tem origem múltiplos países, porque a África do Sul identificou, mas muito provavelmente a variante não surgiu lá. E rapidamente vários outros países também identificaram, certo? Com horas de diferença, inclusive. Então, minha gente amiga, é uma variante que a gente nem sabe em quantos lugares ela já está. E o tempo para espalhar uma variante é o tempo de um voo, né? Entre um país e outro, chegou aqui, já espalhou e aí já foi. Um programa de testagem robusto. A gente precisa ter facilidade para as pessoas testarem e a gente precisa também ter um programa de vigilância genômica. A gente precisa que o Brasil diga sim para os estados e municípios. Você vai ter que coletar estado e município, vocês vão ter que fazer 1000 testes. Qual é o percentual desse teste que tem que ser enviado aí para vigilância genômica? Aqui no Brasil, a gente faz menos de 1%, elas vão para a vigilância genômica, bem menos que 1%. Outros países chegam a 5, 8, 10% das amostras testadas. Então, a gente precisa ampliar essa vigilância, certo? Para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo. Por enquanto, seguimos sem um programa de vigilância genômica no Brasil e sem um programa ampliado de testagem. Que tipo de cuidado é preciso ter em função dessa variante? Do que a gente sabe. Então, do que a gente sabe agora, os cuidados são os mesmos. Então, como é que eu posso fazer para me proteger? Continuar evitando aglomerações, usando máscara, evitando locais fechados que tenham pouca circulação de ar, fazer a minha higienização de mãos. Então, aquilo que a gente já faz para todas as outras variantes, certo? Vale também para Ômicron, Então, a gente tem que seguir os nossos mesmos protocolos. As autoridades de Milão voltaram até a exigir máscara na cidade, também ao ar livre, certo? Também ao ar livre. Foi ali que desembarcou o primeiro infectado
pela variante Ômicron na Itália, vindo de Moçambique. O italiano havia tomado as 2 doses da vacina, mas passou o vírus para a mulher, 2 filhos, mãe e sogra, todos em quarentena e com sintomas leves. E pensando nas festas de fim de ano, principalmente aqui no Brasil, e que a gente tem muito turismo internacional nesses nossos grandes eventos, então eu acho que a gente entra agora no estado de alerta, muito importante, certo?